Petrópolis é um município localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, também conhecido como Cidade Imperial. Ocupa uma área de 795,798 km². Sua população no ano de 2018 era de 305.687 habitantes, segundo a estimativa do IBGE. Além de ser a maior e mais populosa cidade da região serrana e da região geográfica intermediária de Petrópolis, também detém o maior PIB e IDH da região. O gentílico município de Petrópolis é Petropolitano. Petrópolis é a cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro e a sexta cidade mais segura do Brasil, segundo classificação do IPEA para cidades de médio e grande porte. Petrópolis é a sede do Laboratório Nacional de Computação Científica, uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O clima ameno, as construções históricas e a vegetação abundante são grandes atrativos turísticos. Além disso, a cidade possui um movimentado comércio e serviços, além de produção agropecuária, com destaques para a fruticultura e a indústria. Fundada por iniciativa do imperador Dom Pedro II, seu nome vem da junção da palavra em latim Petrus, Pedro, com a em grego, polis, cidade, ficando então Cidade de Pedro. É frequentemente chamada de Cidade Imperial por ter sido a rota preferida de Dom Pedro para seus momentos de lazer e repouso. Foi capital estadual temporariamente entre 1894 e 1902, devido à Revolta Armada. A importância política da cidade perdurou por décadas, mesmo depois do fim do Império Brasileiro em 1889. Todos os presidentes da República, de Prudente de Moraes a Costa e Silva, passaram pelo menos alguns dias na cidade imperial durante os seus mandatos. O mais assíduo dentre eles foi Getúlio Vargas, cujas estadias durante o Estado Novo duravam até 3 meses. Nas dependências do Palácio Quitandia, ocorreu a assinatura da Declaração de Guerra dos Países Americanos às potências do eixo, durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. A nível de curiosidade, o único presidente da República a se casar durante o exercício de suas funções, Hermes da Fonseca, casou-se com uma petropolitana, a caricaturista Anair de Tefé, em 8 de dezembro de 1914, no Palácio Rio Negro, localizado na Avenida Coelher, no centro de Petrópolis. Petrópolis situa-se a 68 quilômetros do Rio de Janeiro. A área central urbana de Petrópolis localiza-se no topo da Serra da Estrela, pertencente ao conjunto montanhoso da Serra dos Órgãos, subsetor da Serra do Mar. O município de Petrópolis apresenta relevo extremamente acidentado, com concorrência de grandes desníveis. A partir do distrito de Itaipava, o relevo vai diminuindo a sua altitude. O ambiente serrano, quase sempre úmido, permitiu que a vegetação local fosse caracterizada como sendo floresta de Mata Atlântica. Atualmente, tem havido a diminuição da vegetação remanescente e ainda o seu isolamento em ilhas, correndo até mesmo o risco de extinção dessa vegetação natural. O clima é o tropical de altitude, com verões úmidos e quentes, invernos secos e relativamente frios. O alto relevo, formado por montanhas de grandes altitudes, tem grande influência no clima do município. Dessa forma, massas de ar quente úmidas são bloqueadas, concentradas e obrigadas a subir a grandes altitudes, maiores que 2.000 metros. Neste momento, o contato dessas massas de ar com o ar frio dessa altitude ocasionam o desencadeamento das chuvas e tempestades constantes sobre a Serra do Mar. Essas chuvas, no período dos meses de verão, são muito concentradas e catastróficas em Petrópolis. A economia de Petrópolis é baseada no turismo histórico e cultural e nos setores secundário e terciário. Merece destaque o comércio de roupas e a fabricação de cerveja e chocolate, sobretudo nos polos da Rua Teresa e Itaipava, que atraem compradores, atacadistas e varejistas de todo o país. Petrópolis é a cidade sede de inúmeras cervejarias. É o segundo maior polo cervejeiro do país.
é onde estão instaladas as sedes do Grupo Petrópolis, da Cervejaria Cidade Imperial e da Cervejaria Boêmia. A cidade ainda possui fábricas de Heineken Brasil, subsidiária do grupo holandês Heineken International, e da Ambev, a maior empresa de bebidas do país. Em 2017, o Legislativo Municipal aprovou uma lei de incentivo fiscal para microcervejarias e brewpubs, restaurantes, que fabricavam a cerveja no mesmo local que ela é vendida. Segundo a Associação das Cervejarias Artesanais de Petrópolis, a cidade emprega cerca de 1.500 pessoas com esse tipo de venda, o que não inclui os empregados de mega cervejarias. A cidade atualmente possui 21 produtores de cerveja. A vocação cervejaria do município o levou a ser reconhecido como a capital estadual da cerveja, através da Lei 7.650, sancionada em 14 de julho de 2017. Outras empresas também possuem sede na cidade, como a rede Mundo Verde, varejista brasileira de produtos naturais, e a fabricante de chocolate Katz. Atualmente desenvolve-se o projeto Distrito Industrial da Posse, que visa ao incentivo às indústrias no 5º distrito da cidade. Petrópolis possui o 9º maior PIB do estado do Rio de Janeiro, sendo a maior economia da região e em âmbito nacional, superior a 6 capitais de estado, tais como Aracaju, Palmas e Macapá. A economia da cidade ainda é maior que estados inteiros da federação, como Roraima e Acre. A alta temporada do turismo em Petrópolis se inicia em junho, com a realização de Bauernfest e o início do inverno, que atrai turistas para a cidade pelo clima tipicamente frio. Em 2014, algumas atrações registraram altas de mais de 30% em relação ao mesmo período de 2013, devido à Copa do Mundo FIFA Brasil 2014. É a cidade da região serrana fluminense que recebe mais turistas por ano. Petrópolis também foi a capital que mais progrediu no início de competitividade do turismo nacional em 2014, elaborado pelo Ministério do Turismo. Segundo os elaboradores, a cidade está entre as 15 mais bem colocadas no Brasil no ranking geral de competitividade no turismo. A história de Petrópolis tem início como das viagens feitas por Dom Pedro I no ano de 1822, durante uma travessia pelo tortuoso caminho de ouro que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais. O imperador se hospedou na fazenda do padre Correia. Em 1830, Dom Pedro I comprou a fazenda do Córrego Seco pela quantia de 20 contos de réis. Em 1843, Júlio Frederico Coeller idealiza o plano urbanístico de Petrópolis, extremamente moderno e com as preocupações preservacionistas e ecológicas, pouco comuns naquela época. Em 1853, abertura da cervejaria Boêmia, considerada a mais antiga fábrica de cerveja do Brasil. Em 1854, inaugurada a primeira estrada de ferro no Brasil. Em seu trecho, era inicial ligando Porto do Mauá a Fragoso, no Rio de Janeiro, num trecho de 14,5 quilômetros, por iniciativa do Barão de Mauá. Em 1862, lançada a pedra fundamental da Igreja Luterana, o mais antigo templo religioso da cidade. Em 1883, inaugurada a primeira capela de Nossa Senhora do Rosário, construída em parte com doações coletadas por ex-escravos. Em 1884, inaugurado o Palácio de Cristal. Em 1889, proclamação da República, com consequente banimento da família imperial. Em 1903, período republicano, assinado na cidade o Tratado de Petrópolis, que incorporou o Acre ao Brasil. Em 1918, Santos Dumont constrói a sua casa de veraneio em Petrópolis, a Encantada. Em 1928, foi construída a primeira rodovia asfaltada do país que ligava o Rio a Petrópolis, que recebeu o nome de Washington Luiz, uma homenagem ao presidente que teve essa importante iniciativa para a vida da cidade. Em 1944, é inaugurado o Hotel Cassino Quitandinha, em Petrópolis, com um grande show para 2.000 pessoas. No Brasil, era o tempo dos cassinos, dos shows e das vedetes. 1981,
e a APAND se mobilizou e sensibilizou o presidente João Figueiredo, conseguindo que fosse assinado o Decreto 80, impedindo demolições e construções que descaracterizavam o centro histórico. E ele atribuiu à cidade o título de Cidade Imperial. São vários os pontos turísticos de Petrópolis, e cada um mais bonito e mais lindo do que o outro. Para você conhecer melhor Petrópolis, eu vou te dar alguns pontos turísticos de lá. Neste ano de 2023, a cidade está comemorando 180 anos de vida. Lá nós temos o Museu Imperial, a Catedral São Pedro de Alcântara, o Palácio Quitandinha. Temos também Casa de Santos Dumont, Cervejaria Boêmia, Praça da Liberdade, Museu Casa do Colono, Parque Cremerie, Palácio de Cristal, Trono de Fátima, Santuário Vale do Amor, Praça 14 Bis, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Casa da Princesa Isabel, Museu da Força Expedicionária, Museu de Porcelana de Petrópolis, Orquidiário, Palácio Rio Negro, Museu de Cera de Petrópolis, Castelo de Itaipava, Eventos e Hotel, Mirante do Cristo, Igreja Nossa Senhora do Rosário, Relógio das Flores, Chocolate Cats, Rua Teresa, Monumento a Dom Pedro II, Lago Quitandinha, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Bauerfest Petrópolis, Praça Princesa Isabel e muito mais lugares maravilhosos para você conhecer em Petrópolis. A cidade imperial completa 180 anos. Petrópolis foi fundada em 16 de março de 1843 por Dom Pedro II, que assinou o decreto para a criação de Petrópolis. 180 anos se passaram e a cidade continua linda. Nossas homenagens, hein? Homenagem aqui do canal Janela News Notícias a essa cidade linda da região serrana. Que Deus possa abençoar essa cidade, seus moradores, todos que ali trabalham e vivem e possam ter muitas alegrias. São os nossos sinceros votos. Janela News fica por aqui. A qualquer momento nós voltamos com mais notícias para você. Aconteceu? Eu informo para você.